Isso é erro de português. É fraqueza. Está bem? É má aprendizagem. Uma pessoa não pode ser ministro sem saber onde põe os quis. Não quer dizer que sejam muitos, ou que sejam todos. Mas deixe-me voltar atrás. Mas há calinadas dessas aí. Deixe-me voltar atrás. E isto é muito mau sinal sobre o ensino. Porque em relação aos jovens, o Sr. Professor dizia que não, alguns casos não estão muito bem informados. Mas olha que nós temos gente muito boa a trabalhar na empresa. Eu comecei com 160 pessoas, dos quais meia dúzia eram licenciados. Hoje temos 900 pessoas, ou perto de 900 pessoas, 74% têm formação universitária, 5% são doutorados. E a grande maioria desta gente, quer dizer, hoje já temos 55% das pessoas fora de Portugal, mas a grande maioria destes doutorados são portugueses. E destes jovens são portugueses. Em que áreas, doutor? Temos farmacêuticos, médicos, químicos, farmacologistas, enfim, temos um conjunto alargado de profissionais nessas áreas. E deixem-me dizer-lhes que são homens, são muito bons. Às vezes perguntam, mas porquê é que você foi buscar estrangeiros? Eu fui buscar estrangeiros porque nós fizemos uma coisa que nunca ninguém tenha feito em Portugal, a síntese química, conseguirmos novas moléculas para levar ao mundo. Nunca tínhamos feito em Portugal. E, portanto, contratamos um pequeno núcleo, naquela altura 3 ou 4 pessoas, há 30 anos atrás, em 92, contratamos 3 ou 4 pessoas, que eram portugueses, universitários, muito bem formados, mas que não sabiam saltar fora do quadrado, não tinham a criatividade para criar coisas novas. E, portanto, nessa altura fomos buscar empresas multinacionais farmacêuticas europeias, séniores que sabiam fazer isso, fomos buscar universidades estrangeiras, séniores que sabiam fazer isso. E foi muito importante. Mas agora, nós vamos buscar alguns séniores estrangeiros, e temos conseguido conquistá-los para Portugal, mas também temos procurado investir em jovens portugueses. E jovens que são talentosos e que fazem muito bem. E fazem tão bem, Sr. Professor, que algumas empresas multinacionais agora nos vêm roubar também. Estamos no mercado. É a ação contrária. Não é? Pois, não mas esses são os tais talentos. Os talentos eu não discuto. Eu discuto é o médio baixo. São bons, Sr. Professor. Não. Gente muito boa. Eu tenho gente muito boa na minha empresa. O doutor tem seguramente. Eu digo é na população. Eu acho que tem sido uma mentira que tem sido vendida, porque quando se quer que as pessoas aprendam a fazer contas pelas máquinas de calcular, quando nas aulas os alunos todos levam um telemóvel e falam com a família. Isto não é ensino. Isto não é ensino. Isto é uma variagem. Isto não é ensino. E desse ponto de vista, o ensino no tempo de Salazar preparava poucos, mas preparava bem. Agora, prepara-se muitos, mas os bem preparados não são tantos. Não, mas não comparo, doutor Medina. Não estou a comparar, estou a dizer é que são duas políticas. Houve uma política muito limitada. Ouça, mas hoje dito, nós precisamos... É que no tempo do Salazar o saber estava concentrado em meio dúzia de pessoas. Mas o que estou a dizer havia uma grande discriminação por via do conhecimento. Mas isso foi o que eu disse. Sim. Agora, esta ideia de que temos a melhor geração assim em sabedoria, a média baixa, é francamente mal. Não sabem fazer contas, sabem falar com muita dificuldade, aprenderam inglês, porque enfim é um veículo hoje do mundo, e têm televisão. Agora, muitos deles. O Sr. Doutor não é um caso exemplar, porque o senhor tem uma seleçãozinha. É uma seleçãozinha. Não, e tem uma seleçãozinha numa área, numa área onde Portugal se tem distinguido, que é na área das ciências médicas, de certa forma. Sim. E desse ponto de vista, o Porto, não é por ser a cidade onde eu nasci, mas o Porto tem muito talento na área da medicina e da inovação ao nível deste segmento do saber, não é? Temos grandes investigadores, temos o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, temos o IPATIMUP, portanto há uma grande vitalidade a norte nesta área. Nós, Bial, temos beneficiado disso, porque, claro que é muito importante. Nós hoje temos 120 investigadores. Em Portugal, ter 120 investigadores é um número importante. Não há empresas que tenham, infelizmente. Não é? Embora comparando, se sejamos realistas, comparando com o que têm as empresas multinacionais, é um número pequeno, não é? Portanto, têm centenas, milhares de investigadores. Mas hoje temos 120 investigadores e temos a sorte de estar realmente numa área onde há gente muito boa. Gente muito boa. E por isso eu acredito naquilo que se está a fazer na nossa área. Sim, e quando o Sr. Professor diz, o seu caso é um caso, está bem, mas ao Sr. Professor, olhando à volta, se o Sr. Professor vir, por exemplo, a Ovione, é uma empresa de síntese química ou farmacêutica, já ouvi falar. Aqui nos arredores de Lisboa. Como é que é? Ovione. Como é que se chama o dono? Vilac, a família Vilax. Exato, Vilax, já ouvi falar. Que é um exemplo de gente que tem apostado em investigação, que tem apostado em talentos também. Mas o que é que eles fazem em concreto? Síntese química ou farmacêutica, ou seja, eles fazem as matérias-primas que depois
depois vendem para as multinacionais farmacêuticas. Portanto, estão um passo antes de Bial ou das empresas farmacêuticas. Não é? Fazem no processo de produção. E trabalham com um nível de qualidade e eles exportam 90 e muito por cento daquilo que produzem. Não é? Estão no nosso setor. Se o Sr. Professor for ver as startups do nosso setor, o Sr. Professor encontra a Bioalvo, a Biotecnol, a Tecnofage, um conjunto, a Genibet, um conjunto e estas aqui em Lisboa, são as 4 de Lisboa, estas 4 que eu estou a citar, Lisboa arredores, que têm gente muito boa, que estão a fazer investigação do lado das empresas, que estão a trabalhar bem, não é? E há potencial de crescimento para que isso se traduza em dinheiro vivo, no sentido setor da saúde em Portugal, no sentido de perceber que isso pode ser realmente uma alavanca em termos económicos? O setor da saúde em Portugal tem-se desenvolvido bem, tem conseguido resultados notáveis. Também não se fala nisto. Sim, a saúde é a coisa melhor que o Estado fez. Há 30 anos atrás nós tínhamos indicadores terceiro-mundistas, vamos dizer, hoje não. A saúde foi o maior salto que se deu nos últimos anos. A esperança média de vida dos portugueses à nascença hoje é superior à média europeia. Eu sei. A mortalidade infantil que temos hoje em Portugal é a terceira melhor da União Europeia, a quinta melhor do mundo. Sim. Quer dizer, na saúde o trabalho que se foi feito é notável. E se há dúvidas em relação a isto, apesar da crise que se vive e de que se fala muito, o setor da saúde tem vindo a criar cada vez mais condições de ser competitivo à escala internacional. As nossas vendas em exportação, do setor da saúde todo, duplicaram nos últimos 4, 5 anos. São de quanto? 1.000 milhões de euros, neste momento. Sim. Não se fala muito da saúde, mas eu aqui há uns anos dei uma entrevista para o Expresso em que disse que nós, saúde, já vendíamos mais que o vinho do Porto. Neste momento vendemos mais que os vinhos de mesa todos e a somar ao vinho do Porto. Mas o que é que a gente vende? Nós exportamos talvez o Douro que exporta a cortiça. E, portanto, e não é falado, e não somos falados. Mas o que é que a gente exporta? Exportamos medicamentos, tem aqui uma fatia grande, exportamos dispositivos médicos. Exportamos o que é isso? Materiais... Um exemplo, é aqui estetoscópios e essas Sim, coisas? por exemplo. Sim. Materiais para o bloco cirúrgico, por exemplo, desde as gases até... Sim. Olha, há um triângulo Guimarães-Penafiel-Porto, onde há um conjunto de empresas que exportam 80% ou 90% daquilo que produzem e exportam para a Alemanha, para os países nórdicos, para a Europa. Quer dizer, também pode ser mundo, mas para países que exigem qualidade no seu fabrico. E esse conjunto de empresas tem vindo a fazer alguns contratos com instituições de investigação, nomeadamente a Universidade do Minho e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem feito alguns contratos que eu acho também muito simpáticos. Naturalmente já ouviram falar numa t-shirt que faz o registro eletrocardiográfico. Sim, já ouvi. É de origem portuguesa, já está a ser comercializada. É de origem numa dessas empresas lá do Norte. Mas agora já estão outras empresas a tentar uma t-shirt que faça o registro de 7 ou 8 parâmetros fisiológicos. A temperatura corporal... Querem levar mais longe. Tem que mandar fazer uma reportagem sobre isso. Agora ouça. O que é que, para um doente acamado, para o doente idoso ou para o desportista, pode valer ter uma t-shirt que tenha isto? E de onde é que veio esse know-how? É português, é o que eu lhes estou a dizer. Inovação nacional. Portanto, nestes últimos anos, enfim, como sabem, eu sou o presidente do Alce Cluster Portugal e temos animado um conjunto de ações pondo em contacto o mundo da investigação que não conhecia o mundo das empresas. E temos feito um conjunto de ações pondo-os em contacto. E, portanto, há neste momento algumas coisas giras a correrem. Eu não sei se elas vão dar bem, mas que faz sentido fazem. Só para, enfim, dar mais um exemplo para os senhores telespectadores também compreenderem aquilo que estamos a falar. Estão a tentar fazer um boné que faça o registro eletroencefalográfico sem recurso a fios e sem recurso a gel. Quer dizer, se isto for possível, naturalmente, são coisas exportáveis, são coisas interessantes para comercializar, inovadoras para comercializar. Isto também do Norte. Também do Norte. Envolvendo, Sr. Professor, deixe-me só dizer, envolvendo empresas têxteis tradicionais. Há algumas grandes empresas têxteis que estão hoje envolvidas nestes projetos. Porque tem um know-how fantástico, não é, Sr. Professor? Se conseguirmos cruzar o conhecimento, o know-how da têxtil com a investigação que se faz em saúde, procurando ter bons produtos e bons serviços, nós podemos servir bem o mundo. Está a ver, Dr. Medina, o senhor que está sempre a defender a indústria tradicional e a dizer não sei quê. Não nos equivoquemos. Já viu?
Há aqui setores de inovação a nível industrial que podem ser interessantes. Isto tudo é ótimo. O problema é que nós temos uma mão de obra em grande quantidade que não cabe nestas atividades. E é preciso dar-lhes emprego para sobreviverem. Esse é o grande drama. Mas, Sr. Professor, algumas dessas empresas têxteis, do calçado, do mobiliário, os tais setores tradicionais, têm-se desenvolvido nos últimos anos muito. Porque, veja, por exemplo, no calçado, o design é muito importante. Houve uma grande aposta no design. Hoje em dia, o calçado português compete com o calçado italiano em muitos sítios do mundo, não é? E, portanto, a mim parece-me que a aposta na inovação, claro que no caso da saúde tem que ser uma aposta tecnológica, de elevado nível. Nós estamos a falar de mão de obra intensiva. Nos outros casos, pode haver inovação no design, na logística, em tantos outros setores. Agora, o que é preciso é encontrar uma maneira de servir melhor o cliente, com os olhos postos no mundo, com uma visão para o mundo. E isso é o que está a fazer a rapaziada do calçado. O calçado tem estado a exportar cada vez mais, apostando no design. Exato. Portanto, a inovação não é exatamente, embora também por vezes tecnológica, mas mais centrada no design, mas é, digamos, uma oportunidade de crescimento do setor tradicional. Eu também acredito no crescimento dos setores tradicionais. Sim. Mas, enfim, é uma pergunta que, para que não há resposta quase seguramente, com o mínimo de rigor. Quantas pessoas é que temos envolvidas nestas ótimas atividades? 50 mil? 100 mil? Senhor Professor, eu há bocadinho dei a mão à palmatória quando me perguntaram quem deveria estar a dinamizar. E eu acho que há uma grande aposta desenvolvimentista, um plano desenvolvimentista para o país. Eu concordo com aquilo que está a ser feito a nível da reindustrialização, mas gostava de ver mais. Gostava de ver o país com uma ambição diferente. Porque esta coisa de sermos pequeninos, estamos no canto da Europa e tal, está ultrapassado. Hoje estamos no mundo e temos esta gente jovem que pode realmente criar condições para uma outra dinâmica em termos económicos. Nós tivemos aqui... Deixe-me só acabar esta ideia, que me parece muito simples. Era, a 10 anos de distância, onde é que nós queremos estar em termos económicos? Quanto queremos exportar? 50% dos nossos produtos, 30%, 50%, 60%, enfim, apostarmos nesse nível. E depois, o que é preciso fazer para lá chegarmos? Quantas patentes temos que ter? Nós não temos patentes. Portugal não tem patentes praticamente, não é? Mas também não tem patentes porque, eu disse há bocadinho que temos muitos investigadores, mas o que não disse foi o resto. É que eles estão quase todos do lado das universidades. Sim. Em Portugal, apenas 22% dos investigadores trabalham do lado das empresas. Nos Estados Unidos trabalham 80% do lado das empresas. Era aquilo que o professor Avelino Jesus concluía, não é? Pronto. É que está a falta de tradição que há em Portugal para as empresas chamarem esta gente boa. Mas é possível fazê-lo, criar alguns sistemas de incentivo. Há uns anos atrás existiu um pacote que era os doutorados contratados pelas empresas tinham os ordenados pagos no primeiro ano 75%, no segundo 50% e no terceiro 25%. Na altura não resultou, também não havia poucos doutorados. Agora que os há, parece-me que seria uma forma de incentivar esta ou outra maneira de conquistar as empresas para terem gente melhor e para poderem dar um contributo nesse sentido. Definirmos a 10 anos de distância onde é que queremos estar em termos económicos. E depois metas intermédias. O que é preciso fazer ano a ano para lá chegarmos. E irmos construir esse futuro. Agora, fazer-se na economia como se fez na ciência, Sr. Professor. Porque como é que fez o professor Mariano Gago para chegar onde chegamos em termos científicos hoje? Definiu de metas, fez um percurso paciente ao longo de 15 anos, intermediado por outros governantes. Você acha que o Ministério da Ciência devia estar autonomizado? Que essa área devia estar autonomizada? Porque agora nós temos temos o Ministério da Educação que junta tudo, não é? Digamos, acho que sim, não é ciência, acho. Sim, mas está tudo concentrado, não é? Eu penso que em termos organizacionais as coisas podem se compor de uma maneira ou de outra. Desde que haja chama, desde que haja força para fazer acontecerem as coisas, eu penso que é possível abordar-se de uma maneira ou de outra, não é? Claro. À partida, eu simpatizaria mais com a ideia de ter a ciência à parte da educação. Simpatizaria mais. Mas também não acho que isto seja muito importante. Acho que é possível fazer, um bom ministro e rodeado-se de bons secretários de Estado, pode fazer uma boa política e dar continuidade à política boa que nós temos tido ao longo dos últimos anos. O problema é o dinheiro, não é? A meu ver, o problema está mais na economia. Nós temos que ter ministros de economia fortes, temos que ter primeiros ministros que apoiem o ministro da economia e, na minha opinião, Sr. Professor, um plano destes, um plano de desenvolvimento deste para o país,
Era um plano de conciliação nacional. Era um plano, eu acho que é muito difícil os partidos políticos entenderem-se e conseguirem soluções que sejam consensuais. Mas se não é